Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Vista Polida, um podcast para você que quer ver o mundo com outros olhos. Eu sou a Sabrina Marques e estou super feliz de te receber aqui, principalmente porque esse é o primeiro nascimento de um projeto que pretende ser muito especial, construir para que ele realmente seja proveitoso para você e que me acompanha de todos os cantos. Inclusive, de alguma forma, quero que você se sinta acolhido e bem recebido nesse novo projeto que nasceu com 4 pilares muito importantes. Aqui eu quero discutir com você sobre comunicação, sobre marketing, sobre negócios, mas principalmente sobre gente, que é o que faz todo o negócio acontecer. Então, ao longo de todos esses episódios, o meu grande objetivo é que ao final você tenha saído com a sua visão polida sobre aqueles assuntos. E aqui sentarão junto comigo, ocuparão esses microfones pessoas que realmente são capazes de transformar a sua visão, melhorar a sua visão, ampliar a sua visão. E eu vou fazer esse intermédio de trazer pessoas para te ajudar nesse processo. E por que não para me ajudar, né? Porque aqui a gente está aqui para aprender o tempo todo. E nesse primeiro episódio não seria diferente. Eu vou trazer um assunto que está sempre muito em alta na minha caixinha. É algo que eu lido todos os dias lá no meu Instagram, que é sobre o medo da exposição. Por que será que as pessoas têm tanto medo de gravar stories? Qual que é essa barreira? O que será que a gente precisa fazer para destravar esse medo? Mas, para falar sobre isso, eu trouxe alguém aqui para lá de especial. Inclusive, eu já falei isso para ela, mas vou reforçar aqui no podcast. Eu tenho ela aí como uma das minhas musas. Uau! Tô super feliz de te receber. Já disse aqui nos bastidores que foi, de alguma forma, uma providência que nós estivéssemos aqui juntas. Quem é você, Bruna Fernandes? Bom, para começar, o prazer é todo meu. Me sinto muito honrada de participar, principalmente por ser o primeiro episódio do podcast, né? Bom, meu nome é Bruna Fernandes, eu atuo na área de desenvolvimento humano há mais de 9 anos. Já são mais de 15 mil alunos que participaram dos meus treinamentos, todos com base em soft skills. O que são soft skills? São habilidades de primeira camada. Tudo aquilo que você não aprendeu na faculdade, tudo aquilo que você não aprendeu na escola, que muitas vezes você não aprendeu nem mesmo em casa, são as habilidades que eu ensino, né? São as habilidades onde eu treino todos os meus alunos. Então, tanto no mundo B2B de negócios, quanto no mundo B2C, são as áreas de atuação dentro da minha empresa. Sabrina, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. E meu objetivo também é o seu, que essas pessoas que ouçam o episódio de hoje saiam com uma visão mais polida, né? Que elas consigam realmente desamarrar, desapegar de algumas armaduras e amarras em relação às redes sociais. Ai, perfeito. E você vem da onde, Bruna? Para quem tá ouvindo, da onde Bruna mora? Eu moro em Curitiba, mas sou aqui, mas vim de Cascavel, né? Natural aqui de Cascavel, mas há 5 anos eu moro em Curitiba. Ai, que ótimo. Então vamos lá. Para você que está me ouvindo, se você tem um Instagram, é muito provável que você. Muito provável não, né? Talvez você, assim como eu, não tenha vergonha nenhuma de gravar stories. Eu, inclusive, Bruna, acho que eu gravo até demais. Às vezes eu falo, gente, eu gosto de gravar stories, hein? Mas eu sei que, eu estimo que 98% de quem tenha passado por mim tem essa barreira de, meu Deus, eu vou realmente ter que gravar stories? Bruna, eu tenho uns clientes que falam assim, eu queria muito entrar para sua mentoria, mas você vai pedir para eu gravar stories, né? Eu falo, eu vou pedir. E aí, queria te fazer uma pergunta. Da onde será, Bruna, que vem esse medo da exposição, esse medo de gravar stories? Como é que a gente consegue olhar para essa temática com outros olhos? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, né? De onde vem esse medo? Nós poderíamos falar que são inúmeros medos. Por exemplo, um medo de não sei sobre o que falar, medo de, por exemplo, eu não tenho conteúdo suficiente, medo de parecer amador, medo de ser julgado. Mas a base essencial de todos os medos é apenas uma: o medo de ser rejeitado, né? Ai, ai, ai. Nós, seres humanos, nós levantamos da cama por 3 simples motivos, né?
Primeiro, para que as nossas necessidades básicas, né, sejam atendidas, as nossas necessidades fisiológicas. Segundo, para que as nossas necessidades sexuais sejam atendidas. E por último, e não menos importante, para que a nossa necessidade de ser admirado, né, seja atendido. Logo, admiração é o oposto de rejeição. Quando eu me coloco numa vitrine, quando eu me coloco numa postura numa posição onde as pessoas estão me vendo, logo eu também tenho a probabilidade de que as pessoas me rejeitem, de que as pessoas me julguem. Então, se existe essa possibilidade, logo eu fujo dela. Porque eu quero agradar, porque eu quero admirar, quero ser admirado pelo número máximo das pessoas. Tá, mas deixa eu pensar. Aham. São essas três, essa de ser Uhum. admirado. Existem escalas, assim? Pessoas que buscam isso muito ou outras nem tanto? Como que funciona? Assim como tudo na vida, nós podemos pensar o seguinte, Sabrina. Se, por exemplo, assim, vamos pensar em escalas, por exemplo. Eu nunca gravei um stories. Eu nunca fiz nada. Lógico que o meu medo de ser rejeitado é muito superior comparado à pessoa, por exemplo, que faz um ano, né, que já há um ano grava stories e que percebe que esse medo é só medo, é uma sensação, Tá. ele não é real. Então, sim, é como se fosse uma musculatura. Eu falo isso para os meus alunos. Conforme você vai passando por algumas barreiras, você vai superando alguns obstáculos, você vai desenvolvendo uma musculatura emocional, né? Então, sim, nós temos alguns níveis. E claro, quando nós falamos de padrão comportamental, de personalidade, existem pessoas que são mais sensíveis, sim, né? A busca pela aprovação, logo o medo da rejeição. Perdão, logo o medo da rejeição, certo? É só a gente pensar, quanto mais eu busco admiração, quanto mais eu busco aprovação, mais eu terei medo de ser rejeitado. É uma questão de Isso, proporcional, é então. proporcional. São duas questões extremamente proporcionais. Então, quanto mais você se preocupa com a sua imagem, quanto mais você se preocupa, quanto mais você é sensível à crítica das outras pessoas, mais medo de rejeição você terá. E aí é muito interessante. Porque talvez, eu vejo muito, até os meus alunos, assim, são pessoas que nós podemos chamar, são instagramáveis, sabe? Pessoas Sim. prontas, preparadas. Nossa, tem tudo, tem um bom conteúdo, se comunica muito bem, é extremamente profissional. E normalmente são essas as pessoas que mais têm medo de colocar a cara a tapa. Não é assim? Com certeza. Chegam situações pra mim que eu olho, a pessoa quando está comigo, ela é incrível, ela fala do currículo, das referências, enfim, eu falo, mas só eu ficar sabendo disso não vai ajudar em nada, eu preciso que as outras pessoas também te conheçam. E aí, entra naquela situação assim, e se eu gaguejar? Mas e se me der branco? Eu olho e não me gosto. E os homens, nem tanto, os meninos não me falam muito isso. Mas as meninas, assim, do tipo, mas eu acordo e eu não tenho vontade de aparecer. E eu acho que a gente até poderia falar sobre isso, Bruna, porque você, assim como eu, usa a rede social para se divulgar, não é exatamente uma vontade, né? É um trabalho. É um trabalho. Então, essa mudança de perspectiva do tipo, eu não estou me aparecendo, mas eu estou me divulgando, essa virada de chave, ela não é rápida para todos. E em algumas situações, ela só acontece quando não há mais escolhas. Do tipo, eu realmente preciso fazer meu negócio girar agora, ou eu larguei a CLT, não tem para onde correr, e eu não consigo terceirizar esse pedaço. Então, nem sempre está relacionado, algumas vezes está relacionada à questão técnica, mas na maioria esmagadora das vezes eu não me gosto, eu não gosto do que eu vejo e principalmente, o que as outras pessoas estão pensando. O medo do julgamento, né? Bom, vamos falar assim sobre, por exemplo, essa virada de chave, né? Uma vez eu li de uma digital influencer que ela enxerga, por exemplo, o trabalho que ela fazia era uma resposta de uma caixinha. Achei super interessante e inteligente. Que ela, por exemplo, se ela não questionava, assim como nós não questionamos, por exemplo, hoje eu não estou tão legal, como o exemplo que você deu. Tipo, hoje eu não estou me sentindo tão bem, não estou me sentindo tão bonito ou bonita. O fato de você estar se sentindo assim influencia o seu compromisso de ir trabalhar ou não? Não influencia. Você vai do mesmo jeito. É a mesma coisa no Instagram quando você tem ele com foco para o resultado do seu negócio.
Você não questiona se você, porque eu não estou bem, não estou me sentindo bem, bonito ou não, para ir pro trabalho. Então você não pode questionar se você vai abrir o seu Instagram ou não. Mas existe uma escala, existem 4 pilares para que um hábito ele realmente se torne efetivo. Tá. Primeiro é desejo, né? Por exemplo, assim, eu percebo que existe essa necessidade, né? Eu vejo aqui o recurso do ímpeto, a necessidade, que muitas vezes ocorre com as pessoas. Eu tenho o desejo de ter uma visibilidade, eu tenho o desejo, eu tenho a vontade. O segundo pilar realmente é a ação, né? É execução, é você fazer. Então, primeiro eu preciso do desejo, depois eu tenho a ação. Logo depois, eu tenho o resultado, certo? O que eu vejo que acontece com as pessoas, elas passam pelos 2 primeiros passos dentro do Instagram. Estou falando do Instagram especificamente. Elas têm o desejo, elas até chegam a ter a ação. Mas vamos pensar assim, Sabrine, você é especialista para dizer sobre isso. O Instagram, o que eu aprendi sobre é consistência, né? Você tem que ter consistência e constância. Não é da noite pro dia, não é da semana, de uma semana para outra, não é de um mês para o outro. Eu digo que eu tenho muita sorte, porque por mais que eu tenha um número até inferior de pessoas, a nossa empresa, o faturamento dela, 30% vem pelo Instagram. E assim, é um resultado muito legal, porque eu já comunico sobre desenvolvimento há muitos anos. Então, aqui tem consistência. Então, consistência e constância. O problema é que as pessoas não conseguem enxergar o resultado. Por quê? Não tem constância. Exatamente. Logo, quando você quebra esse ciclo do desenvolvimento de um hábito, você não passa para um próximo passo, o 4º passo, que é impulso. Se você não tem resultado, você não continua tendo impulso. O impulso para quê? Para começar esse ciclo de novo, para que esse comportamento se transforme realmente em um hábito. Inclusive, tem um livro muito legal sobre isso que se chama Hábitos Atômicos. Se você ler esse livro com uma linguagem para o Instagram, muitas coisas vão fazer toda a diferença. Então, o que eu percebo? Que as pessoas não têm essa virada de chave porque elas não têm o resultado. Mas por que elas não têm o resultado? Porque elas não fazem o que precisa ser feito. Elas não se permitem a ter o resultado. Porque é possível você plantar feijão e colher milho? É óbvio que não. É lógico que se você fizer todos os dias, uma sequência de tempo, com uma dedicação de trabalho, você terá resultado. Ai, mas é porque não é fácil. É claro que não é fácil, porque se fosse fácil, qualquer pessoa faria, não é? Perfeito. E aí, deixa eu até voltar aqui, porque você tocou num ponto muito sensível, né? Você imagina que vou usar um exemplo aqui hipotético, uma nutricionista chega até mim e fala, Sabrina, estou abrindo meu consultório, estou fazendo um investimento aqui considerável, e eu quero que as pessoas me comprem. Esse é um grande desejo. Olha, mas ela não se vende. Exatamente. E essa é a pergunta, o que eu preciso fazer para as pessoas me comprarem? E aí, eu preciso que as pessoas a conheçam e se conectem com essa personalidade, que inclusive a gente já vai falar daqui a pouco. Só que o que acontece? Esse estabelecimento de empatia, ele não é possível sem que eu, de fato, consiga me aproximar, digitalmente falando aqui, dessa pessoa. E aí, essa pessoa, ela tem o desejo de aparecer, ela quer faturar a partir da imagem dela. Ah, não, beleza, Sabrina, então você tá me pedindo, então eu vou começar a gravar os stories. E aí vem aquele medo do seguinte sentido, mas quem sou eu para falar sobre isso? Aí ela entra naquele comparativo de, ela nunca olha que existem profissionais que ainda estão na graduação ou que não têm a condição de fazer um investimento, por exemplo, de um consultório como ela mira só em quem já está na cidade, já está consolidado, já tem muitos seguidores. Então, a base de comparativo é muito, assim, não é saudável. Ela não consegue se comparar ou pensar que a exposição dela não é para os outros profissionais da área. A exposição é partindo de um cliente. Mas, esse sentimento de quem sou eu? Então, se eu tivesse te pedindo um conselho aqui, tipo, ai, Bruno, estou com muita vergonha, porque quem sou eu, Sabrina, tão pequena, aqui no interior do Paraná, falando de marketing. Esse sentimento de você se boicotar, porque não deixa de ser um boicote, você sabota o teu sucesso profissional porque você se diminui. O que você diria? Tá. Primeira coisa que a gente precisa entender, que as pessoas, é uma fala muito comum, que as pessoas trazem assim, você não pode se comparar, a comparação ela é muito negativa, ela é pejorativa,
vamos entender uma coisa, a comparação é extremamente importante para pessoas inteligentes. É extremamente importante que você se compare, porque com base no que você vai atingir o seu... Qual vai ser a sua régua profissional? Então, a comparação, ela não é para que você se diminua, a comparação não é para que você... Ai, nossa, eu não vou conseguir por tal pessoa, olha o que ela faz, olha o que ela tem. Por que é importante a comparação? Para que você crie métricas, indicadores. E também para que você faça uma análise. Puxa, o que a pessoa está fazendo, né? O que ela já fez? Qual é a trajetória? Que caminhos que eu não tenho necessidade de passar para que eu consiga atingir esse resultado? O nome disso se chama uma comparação inteligente. O que eu vejo é que as pessoas, muitas vezes, elas têm um movimento de uma comparação tola, que é uma comparação que traz melancolia, que traz uma dramatização, uma comparação que traz vitimismo. Então, nós precisamos separar as coisas e entender que vai existir comparação, ela é importante para o seu processo de desenvolvimento. Eu, Bruna, tenho inúmeras pessoas, tanto que no processo de desenvolvimento humano de alta performance, nós usamos a modelagem. O que é a modelagem? Nada mais é do que a comparação, gente. Então, realmente, isso é importante. Então, tenha indicadores, né, métricas, réguas de sucesso, mas entenda que a sua jornada, ela não vai ser exatamente a mesma que o do outro. Pode ser ainda melhor se você fizer uma modelagem assertiva, porque essa pessoa, para chegar onde ela chegou, esse outro colega profissional, provavelmente ele deve ter passado por caminhos muito mais tortuosos que você não vai precisar passar, porque você vai modelar em cima do processo LD, certo? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, que foi o que você me perguntou ali sobre quem eu sou dentro do processo, né? Eu vou ser muito sincera. Essa é a minha percepção e não que seja uma verdade. Mas eu acredito que a gente não sabe no início. Nós vamos descobrindo na jornada. Nós vamos descobrindo dentro do processo. Mas isso não pode ser um impeditivo para que você não haja. Certo? Então, muitas vezes, eu vejo o meu trabalho no começo, muitas vezes eu realmente não sabia como começar, eu copiava. Tipo, como eu faço isso? Eu copiava não um conteúdo, mas eu copiava assim, o que essa pessoa faz? Ela faz mentoria? Bom, se ela começou com mentoria e teve resultado, eu vou fazer mentoria dentro do mesmo formato que eu faço. Nas redes sociais, o que funciona para tal pessoa, eu faço. E aí, dentro dessa estrutura, o começar te dá a liberdade de você entregar a sua autenticidade. Exatamente. De perceber, de questionar se faz sentido ou não para você. Mas o que eu vejo muitas vezes as pessoas não começando, porque elas querem encontrar o propósito delas. Pô, encontra teu propósito na jornada, entendeu? Ele não vai surgir. Ele não vai surgir. Começa fazendo com que, assim como disse Mário Sérgio Cortella, né, com que você tem onde você está, sendo quem você é. E pronto. Eu acho que as pessoas acabam inventando muita moda. Tudo como uma justificativa para não fazer o que deve ser feito. Perfeito. E até porque, quando a gente pensa em questões práticas, né? Igual você falou, o formato de mentoria, um tipo de post, um formato de live, uma abertura de uma eu não live. vou fazer porque eu não quero fazer igual fulano. Ó, eu tenho uma repetição muito recorrente da área da psicologia. Tipo, Sabrina, eu não quero vir pro Instagram porque eu não quero postar bingo de autoestima. Eu falei, é só você não postar. Mas é que os perfis são todos da mesma cor, falam todos do mesmo jeito. E a minha bandeira é o seguinte, é impossível você ter um perfil igual a qualquer outro psicólogo. Por quê? Você não foi criado pela mesma pessoa, na mesma região, você não tem as mesmas referências culturais, a sua bagagem é diferente. Então, como é que eu vou ter um perfil parecido com as minhas colegas de turma, se a gente tiver que diminuir, né, esse raio, se você é uma pessoa diferente? Por quê? Porque os teus elementos de personalidade, eles precisam vir para o digital. E aí que tá, não existe certo e errado quando você coloca a tua autenticidade. Mas você consegue perceber, Sabrina, que essas são justificativas para validar uma inação? Exatamente. Esse é o ponto em questão. Então, até eu iria além. Quando uma pessoa, se você que está ouvindo esse podcast tiver esse tipo de pensamento, significa que você não está olhando para fora. Na verdade, isso tudo é para validar o que você não está fazendo, para que seja menos dolorido. O fato de você perceber, né, a sua passividade, o fato de você perceber outras pessoas tendo resultado, ganhando dinheiro, faturando, e você tá parado. Então, na verdade, entenda isso como essas falas, como se você estivesse jogando contra você mesmo.
É isso aí. E algumas falas muito recorrentes do tipo, olha que bobagem. Uhum. Eu ainda não encontrei a minha paleta de cores, por isso eu não comecei. Ah, eu ainda não fiz um ensaio profissional. Aham. Ou eu estou terminando determinado Uhum. curso. Quando eu tiver determinada pós. Uhum. E aí eu fico pensando, qual será a próxima desculpa? Uhum. Mas principalmente, o quanto a falta de ação e campo de batalha, ela deixa de ganhar. Porque Uhum. eu, durante muito tempo, estudei quando eu estava no bastidor. Aí, quando você vem para o campo de batalha, Bruna, as relações e os desafios que a gente enfrenta nem sempre são de cunho metodológico. Nunca Você são. nunca vai encontrar Na a resposta verdade. assim num curso ou naquela Aham. citação do livro. Porque muitas vezes são questões de interpessoais, de contratação, Uhum. de o que eu faço para olhar para essa situação de uma forma diferente. E no Instagram não é diferente. Uhum. Porque Perfeito. é uma extensão do nosso negócio. Então, se eu, Sabrina, tivesse hoje um espaço físico chamado Sabrina, com vários colaboradores alocados, eu teria desafios ali para lidar, a gestão de pessoas, para tornar aquilo um negócio sustentável. E o Instagram também, com todas aquelas variáveis de que é uma plataforma que a cada atualização a gente tem uma baixa de audiência, a gente tem uma troca de Desafios, né? algoritmo que se mexe. Aí também tem essa desculpa, né? Eu não vou entrar agora porque tá mudando muito o algoritmo. Será que realmente eu tenho que me vender no Instagram? Então, é uma série de coisas que quando o cliente chega até a mim, ele compra uma mentoria dizendo o seguinte: eu quero aprender a fazer posts, né? Quero gerar um conteúdo de qualidade. Na primeira conversa, eu percebo que ele sabe fazer posts. Ele sabe, ele consegue desenvolver uma legenda Legal. de qualidade. Ele consegue estruturar um roteiro como esse que eu fiz aqui para vir conversar com você. Então, o problema não é técnico. O problema é o que falta para você começar. É interno, né? É interno. E aí é lógico, né, Bruna? Você, assim como eu, vende coisas no digital e eu preciso entregar uma solução no sentido, vou te ensinar a fazer posts. Então, o que eu vendo é muito mais uma pressão do tipo, estou aqui, vou te ajudar, eu vou cobrar a execução, né? Do que realmente, vamos abrir um Trello e fazer um cronograma. Meu cliente aprende isso em 15 minutos, mas a questão é, operacional, né? e a continuidade do operacional? Quando eu não estiver ali dizendo, oi, você fez? Oi, e o conteúdo de topo, e o conteúdo de meio? Porque essa é a questão técnica. Mas não é isso. É do tipo, você precisa entender que existe um cliente te assistindo e que precisa de você com o que você sabe hoje. Com a paleta que você tem hoje. Ele vai comprar você o seu resultado, não é a tipografia do seu post. E aí, esse processo de entendimento vai um tempo também. Vai um tempo. E você percebe que tudo isso é comportamental, né? Então, assim, tudo que você disse, claro, é extremamente importante ter a parte técnica, a parte operacional, ter toda essa estrutura, claro, faz toda a diferença. Mas a parte do comportamento é algo que vai realmente abrir as portas para essa pessoa. E entenda uma coisa, por exemplo, o que eu vejo, né? A Bruna que deu a primeira mentoria hoje, lá atrás, não é a mesma Bruna que é agora, que entrega as mentorias. Então, eu olho lá atrás e você fala, putz, olha só como eu fazia antes, né? Como eu faço agora. E eu tenho certeza que o trabalho que eu faço agora vai ser ruim comparado com a Bruna do futuro. Eu entendo uma coisa, se você não se envergonha do seu primeiro produto, se você não se envergonha do seu primeiro post, se você não se envergonha da sua primeira mentoria, Do primeiro podcast, do seu né? meu primeiro Podcast podcast, exatamente, é porque você começou tarde, entendeu? Ou é porque você não evoluiu o suficiente quando você analisa o seu primeiro. Entende? Então, assim, se você é um profissional, uma pessoa que quer ir além, entenda uma coisa, que você vai começar e você realmente, se a pessoa fala assim, você está preparado, deixa eu contar um negócio, você não está preparado, mas você vai ter que começar não estando preparado. Esse é o ponto, você não precisa estar preparado para você começar. Você precisa, de acordo com quais são as questões básicas que eu preciso alinhar, o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou... você é capaz disso? Então foca nisso, faz isso que você sabe fazer muito bem feito. Mas com certeza não é o suficiente e não será o suficiente daqui 5 anos. Daqui 5 anos a minha empresa não será o suficiente e que bom, porque o ser humano ele é um ser inacabado, né? A gente sempre está em constante evolução. E nós nunca estamos preparados para a fase 2, igual você disse, e nem sempre a fase 2 está planejada, né? Porque eu estou vivendo uma fase muito engraçada, Bruna, que é
eu não achei que eu cresceria tão rápido. Uhum. E sempre foi a Sabrina. Então, você está lidando com a Sabrina, é a Sabrina que responde, é a Sabrina que pensa, é a Sabrina que posta. E aí, Que de legal. repente, você precisa crescer Uhum. sem tempo de parar. Do tipo, Uhum. vamos deixar aqui em stand-by esse momento? Uhum. Vamos crescer. E como é que eu preparo um cliente falando, olha, você precisa começar hoje, porque quando você for, né, você vai chegar no momento de crescer e você já precisa ter algumas coisas bem resolvidas internamente. Porque esse cliente, quando tiver o primeiro impasse com o cliente, um insucesso num produto, um resultado que nem ele se sentiu tão confiante, porque nós estamos o tempo todo melhorando o nosso produto. Se o sentimento de, poxa vida, não foi tão legal surgir, como é que a gente faz para ressignificar aquilo com rapidez? Uhum. Eu digo assim, sabe? São duas. Você me falando isso, veio dois pensamentos na minha mente. Algo que eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, para os meus alunos: primeiro progresso, depois a ordem. Para de querer pensar em possíveis problemas que podem acontecer. Sabe? Eu sou extremamente prática, sabe? Porque é a praticidade que traz o resultado, entende? Então, assim, eu vejo muitas pessoas pensando em estrutura, isso e aquilo, viu? Primeiro trabalha, primeiro coloca a mão na massa, primeiro progresso. A partir do momento que você tem progresso, que é o que está acontecendo com você, aí você coloca as coisas em ordem, tá? E segundo ponto, que você trouxe, que eu acredito muito, sabe? Que muitas vezes isso torna um impeditivo para as pessoas crescerem. Isso faz, por exemplo, nossa, e se eu não der conta? E se isso acontecer? Que problema bom. O nome disso se chama dor do crescimento. Se você estiver sentindo a dor do crescimento, good job. Você está fazendo um bom trabalho. Parabéns. Continue assim. Tá? Porque nenhuma empresa que tem esse tipo de problema é uma empresa que não está crescendo. Entende? Então, isso é bom, isso é excepcional. Então, de verdade, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que isso é um problema extremamente positivo. O que eu faria se estivesse, como você me perguntou, para falar com os clientes, para educar os seus clientes a respeito disso? É uma dor que eu sofri e eu acho que tem muito a ver com o cliente, quando você usa a sua imagem dentro do Instagram, né? Existem outros players do mercado que passaram por esse mesmo desafio. Um exemplo foi o Ícaro de Carvalho. Depois ele criou um novo mercado, porque a imagem dele ficou extremamente vinculada com a empresa. Com a escola. Imagina, eu trabalho com desenvolvimento humano há 9 anos. O ano passado, a gente tomou essa decisão de mudar, né, de Bruna Fernandes, mentorias e treinamentos, para B2L, Business to Learning. Por quê? Porque a gente sentiu assim, nossa, tô no limite da capacidade produtiva, eu não consigo mais entregar. E aí nós começamos a interagir. Mas assim, o que eu percebo, tá? Quando isso acontece? Você desenvolve um nível de credibilidade tão grande no mercado, tanta confiança, que as pessoas que trabalham contigo, elas se tornam parecidas com você, certo? E as pessoas da sua equipe, né? eu tenho a Daiane trabalha comigo, as pessoas normalmente dizem, ela é igual a você. Parece que eu tô falando com você. Bruna, ela responde as mesmas coisas que você responde. É recorrente que eu ouça esse tipo de coisa. Isso que ela não é nem a treinadora dentro da empresa. Então, eu tinha uma outra pessoa da minha equipe que fazia mais essa parte de contato com os clientes de treino, a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que é um movimento natural. Claro que aí você vai desenvolver algumas habilidades, algumas skills de liderança, né? De treinar as pessoas à sua volta. Mas, naturalmente, seus clientes vão perceber, né? Eu tenho uma amiga minha que ela começou como dentista e agora abriu uma operação grande de uma clínica e na parte educacional também para outros dentistas. E é muito interessante que as pessoas que trabalham com ela são muito parecidas com ela. Então, isso traz tranquilidade com os seus clientes, né? Traz tranquilidade para suas negociações. E talvez você perca algumas questões, mas é importante que a gente também pense que quando você vai para a batalha, né? Quando você vai para a guerra, aliás, quando você vai para a guerra, você não tem que vencer todas as batalhas. Faz parte do jogo. E aí, esse é um outro ponto. Para você crescer, você precisa ter estômago.
Você precisa ter isso. Não existe assim, serão só dias, serão Não, só dias de aham. glória. Não Não serão serão. só dias de glória. Então, assim como quando você é pequeno no Instagram e uma pessoa, você faz um post, você trabalha, você fica lá horas e alguém vai lá e fala assim, não falou nada demais. Ou alguém fala, sei lá, da sua maquiagem, ou fala do seu cabelo, ou fala algo que não tem nada a ver. Então é importante que você tenha aqui inteligência emocional. Eu chamo isso de neutralidade emocional. Então eu digo que para empreender, para colocar a cara a tapa, é necessário ter estômago, sabe? Você vai precisar lidar com esse tipo de coisa. E a mesma coisa, estômago por quê? Para perder cliente. Para você crescer, você vai perder cliente. É natural. Faz parte, contabiliza isso. Porque é melhor você perder 1 e ganhar 10 do que você continuar com esse 1 e não ganhar nenhum depois, futuramente. Pela falta de posicionamento. Pela falta de posicionamento. E a partir do momento que eu venço, então, a barreira de gravar stories, comecei a gravar stories, eu tenho a consciência de que o resultado ele não vai chegar rápido. Nem pra você, você não é um alecrim dourado que em um mês vai conseguir, estourar no Instagram. E ainda que você estoure, o seu bastidor nem sempre estará organizado, mas vamos imaginar que no melhor dos mundos aconteça. Faz parte ter hater. Você já teve hater? No digital? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Já tive assim. Eu não posso considerar um hater, assim, mas era uma pessoa mais questionadora, assim. Era não aluna, mas era um perfil mais questionador, mas nunca tive Alguém brigando, agressivo assim. e tal, sabe? Entendi. Nunca tive. Eu também nunca tive. Mas já tive aluno dentro de sala, hater, assim. Eu não posso falar besteira, né? Mas, assim, mas era um saco, entendeu? Mas lembrando que a minha habilidade é desenvolver pessoas. Então, eu desenvolvi estratégias e tal. Mas já tive aluno mais desafiador, sim. Mas é que assim, ó, a exposição, isso pode vir de brinde. Mas a partir do momento que a gente se torna público, o hater, ele pode vir. Às vezes ele não vai vir alguém agressivo brigando, mas alguém chato, né? Igual você falou, que ele nunca elogia teu post, mas tiver uma vírgula fora, ele vai fazer questão vai falar, de pontuar. E aí você imagina que para uma pessoa que está fragilizada emocionalmente, né? Ela já tá com essa vergonha de vir para o digital. E aí ela recebe esse feedback. E ela não tem essa inteligência de fazer essa neutralidade que você disse. Tá. Qual que é o passo, Bruna, entre exposição e neutralidade? Esse caminho para eu conquistar esse autoconhecimento. equilíbrio. Autoconhecimento. Então, por exemplo, assim, ó, se você se sente sensível com um feedback, com uma crítica, ou até com um ataque, entenda uma coisa, isso diz mais sobre você do que da outra pessoa. Se você ficou sensível, se isso te doeu. Então, quando eu recebo uma crítica que me dói, quando eu recebo um feedback que me dói, ou quando eu recebo um ataque que me dói, eu falo, eita, por que doeu? Por que isso tá me machucando? Autoconhecimento, né? Agora, por exemplo, assim, se alguém traz algo e eu falo, ok, isso não diz sobre mim, isso diz sobre a outra pessoa, né? Isso é inteligência emocional. Quando nós falamos de inteligência emocional, nós temos que pensar que existem 5 pilares, né? Autoconhecimento e autogestão são os 2 primeiros, né? Então, depois tem automotivação, empatia e inteligência emocional. Inteligência social, perdão. Mas os 2 primeiros são os mais importantes. Eu tenho autoconhecimento, percebo que eu fiquei com medo, percebo que eu fiquei ansiosa, percebo que eu me senti mal, irritada. Autoconhecimento, sensibilidade, percebi. Tá. Autogestão é o quê? O que eu faço com isso, tá? Então, por exemplo, eu me senti ansiosa. Por que isso me trouxe ansiedade? Porque realmente, talvez eu esteja sendo amadora com isso. Vou te falar um negócio. Todas as vezes que você recebe um ataque, um feedback ou uma crítica que te machuca, existe provavelmente algo que você realmente concorda. E se você concorda e se você não gosta, trabalha nisso, minha filha, entendeu? Então, ajusta esse negócio. Por exemplo, você recebeu uma crítica. Nossa, você tá mais gordinha, né, nas suas redes sociais. Eu já vi vários ataques assim. E aí, isso te machuca. Não significa que você precisa ter um padrão perfeito, mas significa que você não tá feliz olhando pro espelho. Significa que a sua autoconfiança não é consistente. Então, o que falta para que você se sinta mais autoconfiante, ao ponto de receber esse tipo de feedback e isso não te machucar?
É sempre interno, né? É sempre interno. Porque quando você tá bem resolvida, essas questões, elas passam batido. Passa, gente. São Façam essa análise. insignificantes. Façam essa análise, né? Com certeza. Então, vamos lá. Se a gente tivesse, então, que dar uma dica para quem tá ouvindo, se hoje você se considera sensível, Aham. então o passo é fazer essa busca, né? Inclusive, eu acho que é até bom você falar disso, Bruna. Porque quando eu penso em autoconhecimento, se um cliente chega para mim e fala, eu vendo autoconhecimento, eu falo, beleza, não entendi. Porque autoconhecimento é uma grande área. Meu Deus. Né? Aham. É a mesma coisa que eu falar, eu sou do mercado financeiro. Como? Do mercado Aham. financeiro. É amplo, né? Aham. Então, o autoconhecimento hoje, se nós tivéssemos que traduzir, o que seria? A busca pelo entendimento interno. Tá, autoconhecimento, nós poderíamos vou ser mais prática ainda, né? Como você pode buscar o autoconhecimento, né? Percebendo as suas reações. É muito difícil quando eu falo para um aluno, perceba o que você está sentindo. Daí um aluno, por exemplo, digamos que ele seja extremamente frio e calculista, ele vai falar assim, pô, Bruno, eu tô sentindo fome. Não tô sentindo nada, entendeu? Então, assim, como nós podemos analisar autoconhecimento? Comece a analisar os seus comportamentos, as suas relações, né? As suas reações, como você reage diante das circunstâncias. E aí você vai dando um passo atrás. Tá, eu ajo assim. Por que você tá agindo assim? Qual a sua intenção através disso? Né? Por exemplo, eu não estou agindo, estou procrastinando. O que está por trás da sua procrastinação? Eu estou sentindo medo. Por que eu estou sentindo medo? Porque eu estou me sentindo inseguro, eu ainda não me sinto que estou preparado. Realmente você não está preparado? O que está faltando? Puxa, eu preciso estudar, preciso ir mais fundo, você entende? Então, assim, para ter mais autoconhecimento, eu faço uma análise dos resultados que eu tenho, porque o que é emoção? Né? Autoconhecimento são as nossas emoções. Mas se a gente partir do princípio que toda emoção gera um pensamento, todo pensamento gera uma ação e toda ação gera um resultado, então se eu quero ter mais uma amplitude sobre autoconhecimento, eu posso fazer esse movimento inverso. Porque eu, sinceramente, né? Claro, essa é minha área. Então, é lógico, eu sou treinada para entender o que eu tô sentindo. Volta e meia eu digo, nossa, hoje eu tô me sentindo mais sensível, eu tô mais irritada. Eu tenho as emoções muito bem treinadas. Mas não é natural para as pessoas. Não mesmo. Então, a gente faz o movimento inverso. Se a minha emoção é um resultado dessa fórmula, então eu faço de trás para frente, porque o resultado você consegue enxergar. O resultado você percebe. Então faz uma análise do seu mês, faz uma análise do seu dia, faz uma análise de como você se relaciona com as pessoas, faz uma análise de como você se comunica no seu dia a dia com as pessoas. Ok. E aí você vai fazendo um movimento inverso até entender por que você está agindo assim, quais são as emoções, qual é o seu plano de fundo, quais são as suas intenções. Muitas coisas mudam quando a gente faz essa análise. E uma pessoa que tem essa habilidade de se enxergar, de se reconhecer, ela se torna alguém mais confiante. Eu projeto na minha empresa, no meu projeto, alguém mais confiante, né? Eu tenho uma ideia mais confiante para vender e aí o processo de venda fica mais fácil. Perfeito. Então, quando a gente pensa aqui, Sabrina, lógico que eu vendo, né? Eu vendo quem eu sou, mas por trás de todas as empresas nós temos pessoas. Por trás de qualquer crachá existe uma pessoa. Ai, legal. Essa frase eu nunca tinha ouvido, né? Atrás de cada crachá. Então, em cada crachá existe alguém que lidera outras pessoas e que o resultado desse relacionamento com o seu produto, com o seu serviço, é o que vai para o digital e o que resulta em faturamento. Perfeito, é isso aí. Então, o que eu vejo, que o foco em muitas situações está no faturamento. A minha empresa tem que vender, eu quero que as pessoas me comprem, eu quero ser reconhecida. Mas você esquece que para esse sucesso profissional, você precisa estar fortalecido. Perfeito. Então, não existe uma empresa forte, um perfil forte. Se você não for forte. Não existe uma empresa que consiga sustentar anos se a pessoa que lidera não tem estômago, né? Se você não pode ser uma empresa relacional com foco no cliente, se você não é um ser relacional com foco em pessoas, né? Então é impossível você transmitir isso. Bruna, aí você até me falou assim sobre por que as pessoas muitas vezes elas não vão para vitrine. Nós falamos muito sobre emocional, mas sabe que muitas vezes eu vejo que falta sim ferramenta, técnica. Ontem eu estava conversando com um aluno meu
ele já é um executivo de alto escalão de uma instituição financeira. E ele emocionalmente, né, ele já passou por muitos processos, ele faz acompanhamento, terapia, mas o que muitas vezes as pessoas não sabem é que a ferramenta, o processo, essa clareza do que deve ser feito, isso também proporciona inteligência emocional. Tá? Isso proporciona segurança. Assim como eu ensino nos meus treinamentos para as equipes comerciais, por que é importante ter um roteiro de vendas? Porque isso ajuda ele a ter neutralidade emocional durante uma venda. Para que ele possa ser, então, se eu tenho um roteiro, se eu tenho clareza do que eu falo, se eu tenho consciência, se eu estou preparado, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ser mais dinâmico, eu conseguirei ser mais expressivo, eu conseguirei colocar de uma forma melhor e mais impactante as minhas palavras. Então, sim, a parte emocional ela é determinante? 85%, sem dúvidas. Mas é importante também que você tenha estrutura. Tem uma fala, né, uma pesquisa do Albert Mehrabian, feita em 1978, se eu não me engano, e até hoje nos livros mais novos e mais renomados sobre comunicação, ele diz que 7% é o peso do nosso conteúdo, 38% é o nosso tom de voz, 55% as nossas expressões faciais e corporais. Por que eu estou trazendo essa fórmula? Por mais que 93% seja o como você fala, ainda assim, 7% é o que você fala. Então, a gente não pode descartar também. Eu não me sinto capaz. Tá ok. Isso é uma verdade? Ou realmente você ainda não é capaz? Porque a gente tem que jogar a verdade, entendeu? Se a pessoa não é capaz, ela precisa estudar, ela precisa se mexer. Falta, né? Exatamente. E aí, porque se o emocional ele é tão considerável, os 85 que você disse, imagina os 85 somado ao, meu Deus, vou chegar na minha empresa e eu começo por onde? Então, esse estabelecimento, esse desenho de processo, que é uma coisa chata, né? Uma coisa de gestão, você desenhar o processo. Para uma pessoa ansiosa, principalmente, eu me coloco aqui no time, quando eu olho o processo da minha empresa, eu falo, beleza, então eu sei que é esse fluxo. E aí um exercício bem legal que eu faço é só sofrer quando deu errado, né? Que a minha psicóloga fala, Sabrina, se der errado, a gente resolve. Isso. Mas executa primeiro. E aí a gente vai para execução. Então, o desenho, ele te traz um conforto. Então, por exemplo, quando a gente pensa no digital, eu gosto sempre de quantificar. Eu falo para o meu cliente, me diga quantos dias você quer postar. Aí ele fala 13, eu falo, então em um mês, a gente só precisa de 12, não é tanto. Daí ele fala, realmente, não é tanto. Que legal. Então, vamos postar 10 stories por dia? Ele fala, eu não tenho o que postar. Eu falei, e se a gente separar 2 por períodos? Ele, começa a ficar mais tranquilo. Então, eu vou trazendo o processual. Dividir por etapas, que né? traz esse conforto. E aí, depois, e se der errado? Calma. Se der errado, a gente compensa no outro dia. Primeiro o progresso, depois a ordem. Ótimo. E aí, eu vou te propor um desafio aqui, tá? Vou te propor um desafio. Tá. Não faz muito tempo que eu abri na minha caixinha de perguntas. Fiz toda essa contextualização de que... Eu acho engraçado, Bruna. Eu não sei nos teus stories como é. Mas no meu Instagram, existem 2 grupos de pessoas. Existe o grupo de quem vende alguma coisa, um produto, um serviço, tempo, tipo nós. E existe quem aparece só a partir de sexta a domingo, que é a galera do FDS, né? Sextou, Ru e tal. E aí eu fico pensando, eu falo, gente, essa pessoa não tem vergonha de postar o combo de uísque, a cantoria do FDS. Eu acho legal, né? Às vezes a pessoa social. Lazer, né? Ela esperou o final de semana todo pra ir naquele show que ela tanto queria. E ela grava o show inteiro. E eu falo, se essa pessoa tivesse que vender, ela não teria vergonha, né? Porque ela tá se expondo. Em teoria. Na prática é outra. Bom, a exposição não vai ser um porém. Mas nem sempre é assim. Porque daí na segunda-feira ela some e eu não vejo ela até a próxima sexta. E aí eu fiz toda essa discussão lá na minha audiência. E eu falei, gente, por que os do final de semana conseguem? Será que é realmente o medo da exposição ou é o medo de vender? Porque existe isso culturalmente, que para nós esse conceito de venda precisa ser quebrado o tempo todo. Mas eu perguntei, eu falei, olha, por que você não aparece? Por que você não se vende? O que né? E eu recebi uma enxurrada de respostas. Eu vou fazer um seguinte desafio. Tá. Eu vou ler algumas aqui para você. Tá. E o desafio é, eu diria... O nome do quadro aqui, vamos criar um quadro agora. Legal, então, legal. Para essa pessoa, eu diria tal coisa. Então, eu diria um conselho, vou escolher 3 aqui aleatórias. E você me diz o que você diria. Combinado.
Tararã. Vou procurar um que não tenha dito, né? O que Tá. a gente já disse aqui. Nós já conversamos. Essa aqui é legal. Bruno, o que você diria pra alguém que diz o seguinte: eu não me acho boa o suficiente? Eu pergunto, primeira coisa, você não é boa mesmo? Porque é aquilo que nós falamos. Muitas vezes a pessoa não é boa. E que bom que ela tá sendo realista. Segundo ponto, se eu não sou boa, o que eu preciso fazer para que eu olhe pro espelho e me sinta boa o suficiente? Autoconhecimento. Aí eu também faria uma análise, tá? Às vezes eu sou boa. Por que esse medo, né? Esse medo de parecer amador? Porque isso é real ou não é? Mas boa parte das pessoas que eu conheço que não se acham boas o suficiente é porque não são. Eita. É verdade? Então, é verdade, porque falta pra ela. Entendeu? Tá faltando. E que bom que ela tá sendo crítica. A gente tem que entender. Gosto de quebrar algumas palavras, frases prontas, Ok. tá? Então, eu acho que às vezes a pessoa fala, Bru, eu acho que eu não sou boa o suficiente como mãe e tal. Eu falo assim, realmente, talvez você não esteja. O que você acha que fala? E a pessoa fala, eu acho que eu falho nisso, nisso. Então, trabalha nisso. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça das pessoas. Não, você é boa. Não é. Se você acha que você é ruim, então você é. E aí a pessoa, ela cria o próprio plano de ação na marra, Claro, né? eu responderia isso pra essa pessoa. Tá. E engatando aqui, nós temos aqui, ó. Sou muito crítica comigo mesmo. Aham. Essa parte de ser crítica, e se as réguas tiverem tamanhos diferentes? Aí tem essa. Eu já sofri muito com essa questão de crítica, o medo de ser uma farsa, né? Existe isso. Tratei muito tempo também com a minha terapeuta sobre essa questão. O medo de ser uma descoberta, o medo de ser uma farsa. Porque, assim, existe algo que se chama armadilha do conhecimento. Quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você terá a sensação de que você não sabe sobre o determinado assunto. Existe, inclusive, uma pesquisa que uma pessoa que é especialista sobre um assunto tem o mesmo nível de discussão com uma pessoa que tem um conhecimento superficial sobre. E que os níveis de confiança dessas duas pessoas são exatamente os mesmos. Caramba! Exatamente. Porque o nome disso se chama essa armadilha do conhecimento. A sensação de que você é uma farsa. Porque, de fato, quanto mais você sabe sobre algo, mais você tem a convicção de que você não sabe. Aí o ponto essa pergunta eu sou extremamente autocrítica. Qual a Isso aí, pergunta? isso Né? mesmo. Sou muito crítica comigo mesma. Parece que nunca está bom o suficiente. É isso, né? Então, essa é uma questão que eu fiz, tá? Eu comecei a realmente executar, eu comecei a fazer, mesmo entendendo assim, Bruna, não tá bom ainda, mas vai ficar. Para que fique bom do jeito que você quer que fique, você precisa agir. Foi isso que me ajudou. Então, comece a fazer, mesmo tendo a certeza que não é bom o suficiente. Você vai melhorar no caminho. E, por último, essa aqui para mim é assim, o resumo do nosso podcast. Eu não gravo porque eu não acredito em mim. Porque não vejo em mim o que falam que eu sou. É uma visão muito distorcida? Como é que eu analiso se eu tenho uma visão distorcida? Tem mesmo. Muitas vezes nós temos uma imagem distorcida em relação a nós mesmos. Bom, aí nós precisamos entender. Me parece uma fala bem vítima, né? Tem uma ferida de vitimização bem forte aí, sabe? Eu trabalharia muito essa questão, sabe? O quanto realmente, muitas vezes, vou fazer uma analogia com essa questão. Muitas vezes eu vejo as pessoas se colocando numa postura como se fosse um mendigo, entendeu? Um mendigo, para, por exemplo, ele se alimentar, para ele comer, ele precisa de migalhas, certo? Ele precisa daquela moedinha. Então, quando ele recebe um não, aquilo dói muito para ele. Porque aquilo fazia parte da sobrevivência. Certo. Uma pessoa que se coloca como numa postura de vítima, ela tá o tempo todo buscando migalhas, que é assim, as pessoas me dizem que eu sou boa. As pessoas me dizem. Ela tá buscando isso. Enquanto ela não se retroalimentar, enquanto ela fala assim, ei, realmente, o que as pessoas dizem ou não dizem a meu respeito, isso não interfere em quem eu sou, uma crítica, ela não tem o poder de me anular, mas também um elogio não tem o poder de me corromper. Esse tipo de pessoa, ela é corrompida pelo elogio. Ela recebe elogio, mas ela não se movimenta, entende? Então, assim, ela pode receber o elogio que for, não vai ser o suficiente para combustível para a vida dela. Então, um processo aqui, que eu responderia para essa pessoa, o que eu faria, né, nessa situação? De forma muito prática. Eu entenderia o que falta para que eu olhe para o espelho, para que eu olhe para os meus resultados e diga, uau, você é boa.
anulando tanto elogios quanto críticas, certo? E agindo, né? Um passo de cada vez, mas fazer, né? Mas eu faria essa análise. Se ela acha que não é o bom o suficiente, tá, então o que falta? O que eu vejo é muita passividade. Eu dei uma lida nessas perguntas. Eu vejo muita passividade. Ah, eu acho que eu não sou boa o suficiente. Eu acho que eu não me vejo como as pessoas me veem, me enxergam. Que passividade é essa? O seu termômetro são os outros? Então, se você acha que não é boa, se torne boa. Para que, independente do que as pessoas digam, você execute, que você faça, sabe? É isso. E esse teu exemplo do mendigo, eu fico pensando, como é que a gente constrói uma boa organização, uma marca forte, fortalece time, inspira outras pessoas quando a gente espera muito? Dos outros? Então, na verdade, assim, nós sempre vamos precisar das outras pessoas, ok? Sempre nós vamos... Negócios não crescem sozinhos, né? 100% dos negócios são feitos de pessoas. Mas a gente precisa parar de colocar a nossa vida na mão das pessoas. O que eu vejo que as pessoas fazem, assim, o fato de você... É importante, o seu negócio vai precisar de pessoas, mas o controle da sua vida não está na mão das pessoas. São duas coisas distintas, sabe? Então, o que eu vejo que as pessoas entregam um controle. Se as pessoas me dizem que eu sou boa, aí eu faço. Se as pessoas me dizem que eu estou bonita hoje, é porque eu estou bonita. Se as pessoas me dizem que eu tenho uma boa comunicação, é porque eu tenho que seguir pro digital, porque eu tenho uma boa comunicação. Ei! E cadê o teu protagonismo? Exatamente. Cadê o seu protagonismo? É por isso que eu vejo, e é comum, é recorrente nas minhas mentorias, as pessoas estão frustradas. Por quê? Porque entregam o controle da vida delas nas mãos das outras pessoas, e aí o que acontece? O resultado não é aquilo que elas queriam. E é lógico que não vai ser. E aí vai para um caminho totalmente errado. Nossa, Bruna, mas que caminho condenado, né? Você deixar o outro definir aquilo que você quer, as áreas que você vai trabalhar, como você vai atuar. Mas não é assim? Quantas pessoas você já não ouviu que te buscaram por mentoria para dizer assim: nossa, Sabrina, as pessoas dizem que eu me comunico muito bem, por isso que eu quero ir pro digital. Você já ouviu ou não ouviu? Já ouvi. Muitas pessoas, eu garanto. Com certeza. E não é bem assim. E aí, por que a pessoa não tem efetividade? Não é porque o digital não é o lugar dela. Inclusive, pode ser que sim seja o caminho dela. Mas ela não está indo por força própria. Ela está indo por, novamente, uma migalha para buscar essa aprovação. Enquanto você ficar olhando para fora, buscando migalhas, você não vai conseguir olhar para dentro e perceber o banquete que existe dentro de você. Nossa, a gente isso busca é muito fora o que a gente busca nos galhos, o que a gente só pode encontrar na raiz, entendeu? Que é olhar para dentro. E partindo disso, Uhum. vamos fazer essa analogia de raiz. Uma coisa que eu escuto e que eu confesso que é uma pergunta que eu sempre me faço, porque eu acho importante, que partindo da ideia do raiz, uma árvore frutífera, né? Com bons frutos, ela é uma árvore que foi bem adubada. Uhum. E eu tenho para mim claro, isso inclusive é uma reflexão que eu faço para mim. Eu falo, bom, eu nasci, Deus me deu uma mochila, e o que eu escolho colocar dentro dessa mochila são decisões minhas. Perfeito. Então, desde com quem eu converso, os livros que eu leio, principalmente as exclusões que o percurso nos permitem, né? Nos pedem, né? Você precisa excluir algumas pessoas. Então, eu falo, eu sou responsável pela minha mochila, pelas minhas decisões e principalmente por me tornar alguém interessante. Só que esse parâmetro de interessante é muito diferente, ou a forma como você se alimenta, você se aduba, pode ser diferente do que a forma como eu me adubo e tá tudo certo. Mas, de modo geral, você é uma pessoa que treina pessoas e eu o que você diz, o que você diria para alguém que te pergunta o seguinte: olha, eu quero me tornar alguém mais interessante, porque eu tenho assim as minhas referências de pessoas que eu considero interessantes, inteligentes, e eu faço esse processo de modelagem. Legal. Tanto que quando me perguntam, eu falo, eu tenho rapidamente aqui quem são as pessoas que eu modelo. Tá. Mas o que nós podemos fazer para nos tornar pessoas mais interessantes ao longo prazo, para sentar na mesa e ter o que dizer? Sabe que você trouxe, acho que eu tive um crescimento, sempre tive um crescimento exponencial na minha vida, sabe? Sempre eu cresci muito rápido, sentei a mesas assim que poucas pessoas sentariam, sabe? E que poucas pessoas sentam. Eu tenho o privilégio de acessar pessoas muito importantes e que realmente são muito valorosas, mas o que me deu essa capacidade de sentar a qualquer mesa?
né? E ser convidada a sentar a essas mesas. Realmente foi esse conteúdo, eu estava preparado. Então eu digo assim, é importante que você, eu digo para os meus alunos, é importante que você saiba um pouco de tudo, né? Que você tenha um conhecimento amplo sobre várias poucas coisas, que você tenha repertório, certo? É importante você cuidar do seu repertório. Como eu consumo isso? Estudando, né? Lógico, né? Conhecimentos gerais, inclusive história, geografia, política, um pouco de Economia. tudo. Exatamente, economia, um pouco de tudo. Porque assim, você não vai ter relacionamentos interessantes se você não for uma pessoa interessante. Não adianta você ser uma pessoa interesseira, você tem que ser interessante, né? Outro ponto que é extremamente, que eu vejo que é extremamente importante, né? A questão de ambiência, esses lugares, as pessoas com quem você frequenta. Adorei o que você disse sobre exclusão. É algo que eu sempre falo. Eu excluo algumas pessoas, algumas questões e até atividades que não fazem parte do meu dia a dia. E aí tem a ver, por exemplo, assim, o que você admira, quais são os meios. Então, por exemplo, para mim, tá? Para a Bruna, é importante, por exemplo, atividade. Eu gosto de alta performance, eu gosto de me relacionar com pessoas de alta performance. Então, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha atividade física, eu estudo sobre vários assuntos, eu leio pelo menos 4 livros por mês. E não é sobre quantidade, viu? É sobre repertório. Você precisa de repertório. Eu estudo, eu leio, falo sobre negócios, e aí o mais importante de tudo, assim, sabe? Essa postura de aprendiz, sabe? Então, por exemplo, se eu estou numa mesa e eu não sou o mais burro da mesa, É um é real, problema. é um grande problema para mim isso, sabe? Então, se eu sou a pessoa que mais sabe numa mesa, tô com um grande problema. Eu preciso sair daqui imediatamente, sabe? Eu preciso otimizar, eu preciso ser estratégico. As pessoas acham, Bruna, mas isso é ser. Você está sendo interesseira de forma alguma, eu estou sendo intencional. Porque o nosso tempo é o recurso mais importante que nós temos. Por que é o mais importante? Porque ele não é renovável, né? Ele não é renovável. Então, é o seguinte: se você entende. As pessoas utilizam muito mal o tempo. Por isso que a bandeira que eu sempre levanto é sobre alta performance, é sobre produtividade. Porque é a partir daí, se você cuidar da sua gestão de tempo, que você vai conseguir saber quanto tempo você vai conseguir ler, estudar, fazer escolhas, com quem você vai se relacionar, onde você vai sair, onde você vai investir o seu dinheiro, onde faz sentido você, por exemplo, eu vou escolher um jantar, que lugar eu vou? Esse lugar é legal? Esse lugar é frequentado pelas pessoas que eu quero me aproximar, sabe? Esse é o tipo. Aí nós falamos sobre imagem, que aí a pessoa, por exemplo, quer se relacionar com pessoas legais, interessantes, mas tem uma péssima gestão da sua própria imagem, né? Tudo isso é um todo, né? Então, quando eu falo sobre essa gestão né, de relacionamentos, nós precisamos cuidar de todas essas etapas, de todas essas esferas. Então, eu ser quem eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu mostro que eu tenho. É uma consequência. E é uma construção. É uma construção. E essa construção, ela te torna alguém melhor, você se sente mais seguro e aí projeta alguém mais seguro Verdade. nas redes E sociais. com consistência, né? É real aquilo que você projeta. Mas assim, como você falou, é uma construção, não é da noite pro dia. E você não precisa esperar chegar a esse ponto para você começar. Você pode trabalhar, você pode ter, inclusive, colher resultados ao longo dessa jornada. Com certeza, eu acho que a coisa o que eu considero mais legal do digital é que nós temos não só do digital, mas da nossa vida, que nós temos a condição de documentar essa jornada e, além de fazer um compromisso público de tipo, eu estou lendo, eu estou me exercitando, eu estou frequentando, você vai documentando tudo isso e inspirando pessoas no caminho. E pessoas que se inspiram com esse modo de pensar, com as decisões que você toma, são pessoas que, em alguns momentos, você trará para perto, enquanto outras deixarão. Né? Vão deixando de fazer sentido. Perfeito. Então, a gente falava de ambiência aqui antes de começar, e independente do grupo em que nós, né, estejamos, eu acho que a gente precisa cultivar bem o tempo para crescer enquanto está com aquelas pessoas. Perfeito. Então, eu diria que a coisa que mais me irrita é passar muito tempo falando sobre um assunto que eu saia sem nada, ter aprendido nada. Perder tempo, né? É uma das coisas que mais me irrita. Também. Me incomoda profundamente. Tanto que uma lição que a minha mãe me ensinou, eu sigo muito à risca e às vezes eu paro e penso,
nessa frase que a minha mãe me disse. Ela fala assim, Sabrina, você não pode voltar para casa sem ter aprendido algo. Que legal, que legal. E eu até me emociono porque às vezes eu paro e faço a reflexão do tipo, o que foi que eu aprendi hoje? E tem momentos que a gente tá tão no automático que eu não olho para o céu. Eu falo, que tipo de vida é essa que você não olha para o céu, Sabrina? Eu me cobro, eu falo, você precisa tomar decisões melhores. Que é o que a gente faz o tempo todo. Decisões. Muito bom. Não é? Muito bem, isso aí. Uau, que conversa, né? Falamos sobre várias coisas. Isso aí, voou pra mim. Mas a gente chegou no fim desse episódio seguindo a proposta de que olhar para o Instagram e para o Story não é simplesmente clicar no botão criar e fazer. Existem várias coisas que estão por trás de fazer um Story que muitas vezes estão aqui e aqui. Certo. E que esse processo de criar e evoluir só depende de nós, não é mesmo? É isso aí. Então, por isso eu queria te agradecer muito por essa participação. E eu queria te fazer um segundo convite. Tá bom. Olha só. Eu queria que você encerrasse esse podcast, deixando aí, eu sei que você já deu várias dicas, mas é pra gente facilitar quem não prestou atenção durante essa hora, pra né? recuperar. Isso aí. Faça aí sei lá, 3 dicas, pode ser? Tá bom. 3 dicas pra pessoa sair desse podcast e ir direto pra execução, né? Entrar no modo Bruna Praticidade. O que eu posso fazer pra me expor com mais leveza, fazendo, né? De forma que faça sentido pra essa pessoa. E aí, a gente falou muito sobre esse processo de autoconhecimento e pra mim, um dos melhores investimentos é em autoconhecimento. Com certeza. E eu sei que aí no seu leque de cursos e treinamentos existe um treinamento que tem muito a ver com personalidade e que faz toda a diferença para quando a gente vem no digital, que é Eneagrama. Perfeito, Não tenho é? sim. Então, antes de você encerrar, eu já vou deixar público aqui esse pedido para que você volte em algum momento para a gente falar sobre Eneagrama. O que você acha? Com certeza, topadíssimo. Ótimo. Então, encerre aí com suas 3 dicas. Quais seriam? Bom, primeiro ponto, vamos falar autocrítica. Se você sente que você não é bom o suficiente, busque realmente entender o que você não é bom e crie métodos. O que eu preciso fazer para me tornar bom o suficiente nisso? E um plano de ação. Eu preciso ter mais profundidade sou nutricionista, sobre alimentação cetogênica. Ótimo. Pronto. Busque entender a fundo. E não espere ficar bom no todo. Entende? Resolveu aquilo, já vai na prática. Age imediatamente. Porque isso tem a ver com o segundo passo. Primeiro o progresso, depois a ordem. Haja. E através da ação, porque a ação vai te proporcionar resultado. E o resultado te proporcionará impulso para você continuar esse ciclo. Então, progresso, depois ordem, para que você visualize o resultado. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante, autoconhecimento. Pare de buscar migalhas, pare de buscar aprovação, pare de pensar assim, fiz hoje 10 stories e só tive uma pessoa que conversou comigo, que respondeu meus stories. Não tem problema. Se você agir, se você fizer, se você tiver consistência e constância, o resultado se tornará uma consequência de tudo que você fez. Então, esses 3. Autocrítica, progresso e ação, né? Para que você realmente faça o que deve ser feito. Ótimo. Bruna, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter topado esse convite, conhecido esse novo espaço e com certeza comecei com chave de ouro com a sua presença. E você que está aí de casa, você anotou as 3 dicas? Espero que você tenha anotado, porque agora é só ir pra ação, viu? Se você me ouviu pelo YouTube, já deixa aqui o seu like, o seu comentário para eu saber que você chegou até o final. E se você está me ouvindo pelo Deezer, Spotify, não esqueça de me mencionar e de me contar o que você achou desse primeiro episódio. Aproveitando aí que a gente criou um perfil no Instagram para esse podcast, então aproveita e já segue lá, podcast Vista Polida, que eu vou adorar te conhecer e interagir com você. Até o próximo e muito obrigada!